Pois pronto. Vou apresentar aqui. Ó, gente, eu sou o Vitor, tá bom? Eu e o Gustavo, a gente vai estar dando essa aula para vocês. Eu vou estar dando a primeira metade, que é a parte mais fácil. O Gustavo vai ficar com a parte mais difícil aí, a parte mais chata da aula, tá bom? Aí... Vou começar aqui, beleza? A gente vai falar dos antiagregantes, dos anticoagulantes e dos fibrinolíticos. Aí, antes de começar falando das drogas, vamos só dar uma revisada no mecanismo da coagulação, tá bom? Bora lá. A gente tem a hemostasia primária, hemostasia secundária e terciária, né? A gente começa. Como é que começa todo o processo da hemostasia? Com lesão endotelial. Vai ter uma lesão e nessa lesão vão chegar e vão aderir várias plaquetas, vão se agregar e formar o trombo. Sim, falando bem por cima, é isso que acontece. Aí, quando a gente aprofunda, o que é que vai acontecer? A gente vai ter a ação da assim, eu vou falar bem por cima, porque vocês têm aula disso no vertical. E esse não é o foco da aula, mas é para contextualizar, porque as drogas vão agir aqui, tá bom? Vai ter a glicoproteína 1B e o fator de von Willebrand, que quando se juntarem, vão originar o citoesqueleto plaquetário. E esse citoesqueleto plaquetário vai liberar os grânulos plaquetários. Aí, assim, quem são esses grânulos plaquetários? Aí é ADP, que nesse ADP vai agir uma classe das drogas, trombociclina, que vai agir outra droga, glicoproteína 2B3A, que vai agir outra droga. Por isso que é importante a gente falar desse começo, tá bom? Porque as drogas vão agir aqui, as que eu vou falar. Aí tem o mais importante, o ADP e o tromboxanar 2. O tromboxanar 2, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma mudança de forma e vai induzir a agregação plaquetária. E o ADP, ele vai fazer a ativação da glicoproteína 2B3A. Já a glicoproteína 2B3A, essa amarelinha aqui, vocês estão vendo o cursor, né? Eu tô vendo o chat. Se tiverem alguma dúvida aí, vocês podem escrever que eu respondo. Aí a glicoproteína 2B3A, ela vai agir como um receptor para o fibrinogênio. Então, o fibrinogênio vai chegar, vai se aderir e vai formar pontes entre plaquetas, né? E essa junção dessas plaquetazinhas, né, pelo fibrinogênio, vão formar o tampão plaquetário. E isso é o que a gente chama de trombo branco, que vocês viram na aula do vertical de vocês, tá bom? Então, isso é a hemostasia primária. Aqui, na hemostasia secundária, o Gustavo vai falar melhor, especificamente, de cada fator da coagulação, mas por cima vai ocorrer a ativação desses fatores. Aí tem a via intrínseca e a via extrínseca, que o Gustavo vai falar. E essas vias, né, a ativação desses fatores vão fazer a conversão da protrombina em trombina. E a trombina é quem vai transformar o fibrinogênio em fibrina. E aí, no final desse processo de hemostasia secundária, depois da ativação dos fatores de coagulação, a gente vai ter a formação do trombo vermelho, que vocês também devem ter visto aí nas aulas do vertical. Aí, a gente fala disso por quê? Porque os fármacos que eu e o Gustavo vamos falar hoje vão agir basicamente nesses processos, né? Que os antiagregantes vão atuar na hemostasia primária, que é o que eu vou falar, e os anticoagulantes vão atuar na hemostasia secundária, que é o que o Google vai falar. E aí o Manuel Cláudio também adicionou recentemente, na nossa época não tinha, mas ele vem falando dos fibrinolíticos, que o Google vai falar, que vai agir destruindo o trombo. Beleza? Se vocês têm alguma dúvida, eu posso ir para os remédios. Show. Bora lá. Vou falar dos antiagregantes.
Essa parte aqui é mais simples, tá bom? Os antiagregantes vão ter 3 mecanismos principais, que é a inibição da COX, o bloqueio, né, os antagonistas do ADP, que a gente falou, e o bloqueio dos receptores da 2B3A, que a gente também falou. Então, vai um fármaco, né, que vai ser a aspirina, que eu vou falar já já, vai inibir a COX. O que a COX faz? O que essa enzima faz? É a ciclooxigenase, né? A COX, para quem não sabe, o que ela faz? Ela faz a conversão do ácido araquidônico em prostaglandinas, prostaciclinas e o tromboxano, que a gente acabou de falar. Aí tem o ADP, que eu acabei de falar também, que é importante, um grânulo plaquetário, que vai ativar a glicoproteína 2B3A e alguns vão atuar na própria glicoproteína 2B3A, tá bom? Então vamos falar de cada um especificamente. Primeiro, a aspirina. A aspirina, o AS, ela vai fazer o mecanismo dela, né? Vai fazer a inibição irreversível da COX. E a COX faz o quê? A conversão do ácido araquidônico em tromboxana 2, prostaglandinas, prostaciclinas, né? Acabei de falar. Aqui vocês têm que saber que é uma inibição irreversível. Ele pode cobrar, por exemplo, perguntando assim, qual é o mecanismo do AS? Aí vai estar lá vários itens. Inibição reversível da COX, inibição irreversível da COX, entendeu? Então tem que saber que ela é uma inibição irreversível, ok? Peraí, só que estão me ligando. Pronto. Aí, em baixas doses, ela inibe a agregação plaquetária, porque em altas doses a gente também pode usar como AINE, tá bom? Anti-inflamatório. Mas aqui a gente está falando de antiagregante, então a gente vai usar em baixas doses. Mas não cai dose para vocês. Aí, quando é que a gente usa o AS? Doenças vasculares, né? O paciente está com AVC, uma síndrome coronariana aguda, é um caso de oclusão arterial. Aqui os usos clínicos não vão ser o mais importante da aula. Tem que saber mesmo o que cada droga faz, como cada droga age, tá bom? Aí o AS a gente usa principalmente para prevenção secundária, mas a gente pode fazer prevenção primária no paciente que tem alto risco cardiovascular. Vocês sabem o que é prevenção primária e secundária? É assim, prevenção primária... vocês sabem, né? Então, tá bom. Eu vou falar mesmo. Prevenção primária é, tipo assim, o paciente que não teve um evento cardiovascular, mas tem altas chances de ter, a gente vai e faz a prevenção primária. Prevenção secundária é para aquele paciente que já teve, tá bom? É só isso. E aí os efeitos adversos. Ele tem muito efeito adverso. Aí esses efeitos adversos são porque a gente acabou de falar aqui que ele inibe a conversão do ácido araquidônico para várias coisas, prostaglandinas, prostaciclinas, tromboxano, e essas coisas, né? Essas prostaglandinas, esses tromboxanos, eles são constitutivos de vários tecidos diferentes do nosso corpo. Então, eles, no trato gastrointestinal, eles estão lá ajudando o nosso trato gastrointestinal a funcionar de maneira adequada. Então, se eu bloqueio essa conversão, eu vou ter menos desses componentes ajudando o meu trato gastrointestinal. Então, o paciente pode evoluir com náuseas, com vômitos, gastrite, úlceras, entendeu? Pulmão, mesma coisa. Elas são muito importantes para o funcionamento normal do meu pulmão. Então, se eu estou bloqueando a conversão desses componentes, eu posso ter broncoconstrição, uma exacerbação do paciente que é asmático, o paciente pode evoluir com alergias, tá bom? Nos rins, a mesma coisa. O paciente pode evoluir com insuficiência renal, ok? Porque esse tromboxano, essa prostaglandina, essa prostaciclina, elas são importantes no funcionamento de vários tecidos diferentes do nosso corpo, tá bom? E aí essa síndrome de Rey, eu não lembro se ele falou na aula de vocês, porque essa aula a gente faz para monitoria, mas é encefalopatia hepática induzida por aspirina. É como se o paciente evoluísse com uma insuficiência renal e um quadro de um acometimento do sistema nervoso central.
tá bom? Mas eu não sei, eu não lembro, eu não sei se ele falou para vocês isso na aula, tá certo? Mas aqui o que vai ser importante para a prova de vocês é saber que a aspirina faz a inibição irreversível da COX, bloqueia o tromboxana 2, entendeu? Ok? E aí, lembrar, aqui também eu acho que eu esqueci de tirar, né, Gu? Mas isso aqui é mais para monitoria, mas a gente só vai fazer a administração do AS 2 horas antes de algum outro anti-inflamatório, porque eles fazem uma competição pelo mesmo sítio, mas isso aqui eu acho que vocês não precisam saber, não. Isso aqui eu esqueci de tirar da aula. E aí, a aspirina ela tem uma grande interação medicamentosa. Interage com etanol, interage com varfarina, interage com fármacos uricosúricos, interage com muita coisa, tá bom? Pronto, isso aqui foi a primeira. Primeira classe, bloqueio do tromboxana 2, aspirina. Faz inibição irreversível da COX. Se ele for cobrar para vocês, provavelmente vai ser o quê? Vai ser essa parte, da inibição irreversível da COX, ok? Acho que ele até já cobrou em outras provas. Bora lá. Próxima. Se tiver alguma dúvida, vocês avisam, viu? Os inibidores do ADP, que nem como eu já tinha falado, vão ter 5 principais. Clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, cangrelor e o vorapaxar. Aí vocês vão anotar aí que às vezes ele gosta de cobrar isso. É a ordem dos fármacos que são melhores, né? Dessa classe. O cangrelor é o melhor de todos, tá bom? Mas eu não sei, o Gustavo vai me confirmar, eu não lembro agora, se tem no Brasil, cangrelor. Então, dos que a gente vê no nosso uso, vai ser ticagrelor, que é melhor que o prasugrel, que é melhor que o clopidogrel. Então, o clopidogrel é o melhor de todos. Ou, é o pior de todos. Só que é o mais barato, tá bom? Tem esse porém aí. É o que a gente mais usa porque é o mais barato. Então tem em todo lugar. Mas o melhor, ticagrelor, depois prasugrel e depois clopidogrel. Tá bom? E o vorapaxar entra no mesmo do cangrelor aí. Eu não sei se tem no Brasil. Ok? Bora lá, clopidogrel. O que a clopidogrel faz? É um inibidor irreversível, ou seja, que nem o AS, né? Irreversível. Da P2Y12. Essa P2Y12 é uma das enzimas do ADP aí, e ele atua inibindo ela especificamente. Essa inibição da P2Y12 vai fazer, é o que vai inibir o ADP. É importante saber que ele inibe a P2Y12 porque tem um fármaco, que é o vorapaxar, que não atua nessa enzima. Ele atua em outra enzima, que já a gente vai falar, tá bom? Aí, o que é importante saber aqui, que ele é irreversível. Como é que decora? Na minha cabeça faz sentido decorar assim. Irreversível começa com I, né? Aí quando tu escreve o I maiúsculo, ele parece um L. Aí o clopidogrel, que termina em L, e o prasugrel, né, os dois terminam em grel, são inibidores irreversíveis, ó. Tanto o prasugrel quanto o clopidogrel. Aí o ticagrelor e o cangrelor são inibidores reversíveis, tá bom? Foi assim que eu decorei. Aí, ele é uma prodroga, ou seja, ele precisa ser metabolizado no fígado para começar a sua ação. E aí, essa parte aqui do omeprazol e do pantoprazol, eu acho que também é mais para monitoria. Eu acho que não tem. Não, vocês não precisam saber disso, mas a gente não pode fazer uso do clopidogrel com omeprazol. Então, paciente que tem sintomas gastrointestinais, a gente tem que usar o pantoprazol, tá bom? E aí, os usos clínicos vão ser todos parecidos, né? O paciente que tem infarto agudo do miocárdio, o paciente que tem um acidente isquêmico transitório. E aí, o clopidogrel é a droga que a gente faz junto com o AS, que é a chamada dupla agregação, tá bom? E efeito adverso importante é a púrpura trombocitopênica trombótica, que é uma microangiopatia que vocês aprendem no vertical também. Então, clopidogrel, inibidor irreversível da P2Y12, que inibe a via do ADP, tá bom?
passar. Aí o prasugrel, que nem um clopidogrel, lembra do L no final, que parece um I, ou seja, inibidor irreversível da P2Y12. Também é uma prodroga, e ele é um fármaco superior ao clopidogrel, que nem eu tinha falado para vocês, a sequência, ticagrelor, prasugrel, clopidogrel, tá bom? Então, ele tem um início de ação mais rápido, tem uma menor incidência de eventos cardiovasculares e uma inibição maior e mais previsível, ok? Só que aí o prasugrel vão ter 3 situações que a gente não pode usar ele. E aí, né, são essas situações que a gente vai escolher, vai optar usar o clopidogrel. Aí, quais são as situações? Paciente muito magro, ou seja, que tem menos de 60 quilos, paciente muito idoso, que tem mais de 75 anos, e o paciente que tem um histórico de AVC. Oi. Não, é só porque na aula ele botou mais de 60 anos, viu? Só falando. 60 foi, ele botou? Na aula ele falou mais de 60 anos. Tá bom. Eu vou perguntar para ele, então. Mas se ele Tá botou bom. no slide é porque deve ser isso mesmo. Mas eu vou só para confirmar. Tá certo, Tu obrigada. lembra, Guga? Qual era? Mas acho que eu saiba era 75 mesmo, mas eu posso dar uma olhada aqui, peraí. Não, mas, pois, já a gente manda mensagem para ele aqui, tá bom? Aí eu te confirmo, Ivna. Tá certo, obrigada. Então, vamos deixar aqui em 70. Só anotar aqui para perguntar para ele. Perguntar. Pronto. Então já eu confirmo para vocês, mas 60 quilos, é isso mesmo. E o histórico de AVC também a gente não pode fazer. Ok? Aí, por que é importante saber isso? Porque ele vai botar lá na questão. Paciente que teve paciente faz uso de uma droga, paciente vai fazer uso de uma droga inibidora do ADP, mas teve um AVC há 3 meses, por exemplo, inventando aqui. Qual droga ele vai fazer? Aí tu vai lá marcar, vai estar lá nos itens, só entre clopidogrel e prasugrel, tu vai marcar clopidogrel, tá bom? Porque ele teve um histórico de AVC, e histórico de AVC menor que 60 quilos, e a idade já a gente confirma para vocês, são as contraindicações do prasugrel, ok? Aí, ticagrelor. O ticagrelor e o cangrelor já são diferentes do prasugrel e do clopidogrel. Eles são inibidores reversíveis da P2Y12. Tá bom? Por isso que um dos motivos que a gente diz que eles são melhores que os outros, ok? São inibidores reversíveis da P2Y12. Aí é metabolizado pelo CYP3A4, aqui também para vocês, eu acho que não precisa saber. Os usos. Ele diminuiu o risco de morte cardiovascular em paciente com síndrome coronariana aguda ou que teve histórico de infarto agudo do miocárdio. Aí os efeitos adversos. Ele tem um maior risco de sangramento que o clopidogrel nos casos de intervenção coronária e a disciplina transitória. Aqui eu também não sei se ele falou na aula de vocês, tá bom? E a contraindicação é sangramento intracraniano. Isso aqui, gente, não tem o que fazer, não. Tem que decorar, tá bom? Aí vocês vão filtrando. Se ele não tiver falado na aula de vocês só ignoram o que eu tô falando, porque a gente fez essa aula para monitoria. Então tem informação a mais. Ok? Posso passar? Pode. Beleza. E o cangreló, que também é um inibidor reversível da P2Y12. Aí, o cangreló, ele vai ser uma droga de início muito rápido e término de ação rápido também. Em até 1 hora, já vai ter terminado a ação dele. Isso acontece porque ele vai sofrer uma desfosforilação na corrente sanguínea, tá bom? Isso aqui, essa frase desfosforilação na corrente sanguínea já caiu em prova para dizer qual era a droga que fazia isso. Então, vocês têm que saber que quem faz desfosforilação na corrente sanguínea e é inibidor reversível da P2Y12 é o cangreló, tá bom? Aí, ele é uma droga de uso parenteral
E os usos, que nem todos os outros. Diminuição do risco de AM, revascularização, enfim, aqui para vocês não é importante. E os efeitos adversos, ele teve um risco de sangramento, mas o clopidogrel também em intervenções coronárias. Então, clopidogrel, prasugrel, inibidor irreversível da P2Y12. Prasugrel, lembrar das contraindicações, menor que 60 quilos, maior que 75 anos, que já a gente vai confirmar se é essa idade mesmo, e história prévia de AVC. Ticagrelor, inibidor reversível da P2Y12, e a contraindicação, que eu não sei se vocês precisam saber da contraindicação, mas é a pressão, ou sangramento intracraniano, e o cangreló, inibidor reversível também, mas sofre desfosforilação na corrente sanguínea. Alguém tem alguma dúvida? Porque isso aqui, muito provavelmente, é uma questão da prova de vocês. Ok? Pronto. E aí, tem o Vorapaxar, que eu acho que ele cobra, né, Guga, pra eles também. Vorapaxar. Acho de vez em quando, mas acho que foca mais nos outros mesmo. Pronto, se ele for cobrar isso aqui, vai ser antagonismo competitivo da PAR1. Tá bom? Aqui tá várias coisas escritas, porque a gente dá essa aula pros monitores, mas se ele for cobrar Vorapaxar para vocês, ele é uma droga nova. Vocês lembram que eu estava falando da P2Y12? Pois é, esse Vorapaxar não atua na P2Y12, ele atua na PAR1, ok? Aí, como é que decora? É o par, né? Vorapaxar, PAR1. Na minha cabeça faz sentido decorar assim. E aí, ele inibe a agregação plaquetária induzida por heparina, mais uma droga metabolizada pelo CYP3A4, também tem rápido início de ação, mas aí a meia-vida dele já é mais longa do que a do cangreló, por exemplo, que era de 1 hora, que é de 3 a 4 dias. E aí os usos, diminuição de eventos cardiovasculares em paciente com histórico de IAM de novo, tá bom? Gente, isso aqui é... Nessas 6, né? AS, clopidogrel, prasugrel, ticagrelol, cangrelol e Vorapaxar. Nessas 6 drogas, tem uma questão com certeza da prova de vocês, tá bom? Então tem que saber aí. E aí, por último, essa aqui é menos importante, mas de vez em quando ele ainda cobra, que é os antagonistas da glicoproteína 2B3A. Aqui eu não tenho dica, tem que decorar mesmo, tá bom? Os nomes. Abciximab, eptifbatido e tirofibana. Aí, são antagonistas da glicoproteína 2B3A, que nem eu tinha falado. E por conta da meia-vida muito curta dessas drogas, a gente faz em infusão contínua, mas aqui também para vocês não importa. O uso, como é que a gente faz? A gente vai fazer essas drogas, a gente fazia, né, antigamente, o que a gente chama de tripla agregação. Eu falei que a dupla agregação era o AS e o clopidogrel. Aí a gente fazia a tripla agregação, que era AS, clopidogrel e uma dessas drogas, tá bom? Mas elas entraram em declínio depois do advento aí do ticagrelol e do prasugrel, que são drogas boas também, tá bom? Então, essas 3 aqui, decorar os nomes e decorar que é antagonismo da glicoproteína 2B3A. Show? Vou para as questões, tá bom? Ó, paciente com quadro de síndrome coronariana aguda, deu entrada na emergência e fez uso de um fármaco parenteral que age inibindo de maneira reversível a agregação plaquetária dependente do ADP. Vamos por partes. Se é reversível, quem é que eu já tiro? Quem é que eu consigo eliminar? Clopidogrel e prasugrel. Isso. Já tiro o clopidogrel e prasugrel. Aí, tal fármaco possui meia-vida curta devido à rápida desfosforilação na circulação sanguínea. Quem é que eu falei que tem rápida desfosforilação na circulação sanguínea? Alguém lembra? Oh, não, D. Pronto, é isso mesmo. Cangreló. O que ele vai cobrar para vocês é saber o mecanismo, né? Se é ADP, se é tromboxana 2 ou se é glicoproteína 2B3A e o nome do fármaco, basicamente, tá bom? Ele cobra bem fácil.
Aí, mulher de 81 anos, deixa no hospital após IAM, recebeu prescrição diária de baixas doses de aspirina. Qual das seguintes opções se relaciona com os efeitos dessa droga? Aspirina. Inibição reversível da ciclooxigenase? Não. Inibição competitiva da lipoxigenase? A gente nem falou de lipoxigenase. Bloqueio irreversível dos receptores de ADP? Aspirina não é ADP. Ativação do receptor de glicoproteína 2B3A? Também não é glicoproteína 2B3A. Acetilação irreversível da COX, a ciclooxigenase? Isso, né? Fácil, né, gente? Só saber o mecanismo. Isso aqui é tudo questão de prova, tá bom? A gente não inventa, não. E aí... Essa aqui era para essa questão que foi para monitoria, mas vocês vão conseguir fazer, eu acho. Descreva qual fármaco antagonista competitivo do receptor ativador de protease 1, que é o PAR1, que eu acabei de falar. Qual fármaco atua no PAR1? Lembra um nomezinho? É com X? Show. Isso aí. Essa aqui é a questão de monitoria. Até para monitoria cai fácil, ó, as questões. Pronto. Esse aqui também é mais fácil. Paciente de 62 anos, não sei o que, foi prescrito 2 antiplaquetários, AS e um antagonista do ADP. Qual desses fármacos age como antagonista do ADP? Heparina não fracionada, a gente nem... esse aqui ficou muito fácil. A gente não falou de heparina não fracionada, a gente não falou de enoxaparina, a gente não falou de fondaparinux, a gente não falou de varfarina. Então sobra o prasugrel, mas aí é porque essa questão eu não pensei antes de botar, né? Mas o Google vai falar depois e vai dificultar um pouco para vocês, mas antagonista de ADP, aqueles 5. Clopidogrel, prasugrel, ticagrelol, cangrelol e vorapaxar, tá bom? E foi isso. Minha parte aí. Agora vai ser o Gustavo. Vai começar. Valeu, pessoal. Quer que eu fique passando, Google? Mas pode ser botar, mas pode ser. Vai, passa aí. Vai. Sim, galera, vou dar continuidade, beleza? Vou falar agora dos anticoagulantes e no final falar um pouquinho dos fibrinolíticos, beleza? Passei. Bom, agora só contextualizando, falar um pouco da cascata, não vou me deter muito porque não é o foco da aula, certo? Vou falar dos fármacos depois. Mas aqui só para relembrar vocês, né, que primeiro a cascata vai começar com uma ferida, certo? Essa ferida que ela vai lançar um fator tecidual, e esse fator tecidual, por sua vez, vai ativar o fator 7. E depois que eles se ativarem e juntarem esse complexo, fator 7 ativado junto com o fator tecidual, aí sim eles vão ativar toda a cascata da coagulação, que ela vai ter a via comum, que é essa que é formada pelo fator 1, 2, 5 e 10, que ela vai ser a via final, porque nela, o produto final dessa via vai ser a fibrina, que a fibrina é justamente o produto ali que está no coágulo, no trombo, beleza? A gente vai ter também a via intrínseca, que é uma via alternativa, que ela vai ser formada pelo fator 12, 11, 9 e 8, que ela vai ser uma via que vai ficar ali retroalimentando e formando fibrina de novo e de novo, beleza? E o extrínseco é o que vem de fora, então vai ser o fator tecidual, que é originado pela ferida, e o fator 7 também, beleza? Passa aí. Aí só a fibrinólise, certo? Que vai ser mais para o final da aula, mas só para contextualizar vocês, que a gente vai ter primeiro o plasminogênio, que vai ser uma forma inativada da plasmina. Então, esse plasminogênio ele vai precisar ser ativado, catalisado em plasmina por meio do ativador do plasminogênio tecidual. Essa plasmina, por sua vez, formada, ela que vai diretamente degradar o trombo, certo? Porque se a gente não tivesse essa cascata de fibrinólise, sempre quando a gente tivesse algum estímulo tecidual, né, do fator tecidual, a gente já tem uma cascata de coagulação sistêmica e sem controle. Então, isso aqui é mais uma regulação para evitar que a gente tenha uma coagulação disseminada. Beleza? Agora, falar dos fármacos propriamente ditos. Começando com os anticoagulantes, né? Falar aqui dos inibidores indiretos da trombina. Então, se eles são inibidores indiretos, o próprio nome já diz. Eles não vão inibir diretamente o fator. Eles vão precisar se ligar a uma outra estrutura para aí sim ter esse poder, né? Esse mecanismo de inibir os fatores da coagulação. E como é que isso vai se dar? Eles vão se ligar à antitrombina 3 e depois dessa ligação, eles vão inibir o fator 2A, que é a trombina, o fator 10A e o 9A. Beleza? Então, eles são indiretos. Eles vão ter que se ligar à antitrombina 3 para aí sim ter esse poder de
bloquear o fator 2, 10 e 9, beleza? E os representantes vão ser as heparinas e o fondaparinux. Falando agora da heparina não fracionada, certo? Eu sempre boto nos slides a cor verde ou cor vermelha, as coisas mais importantes, beleza? Que eu acho que a prova de vocês é amanhã, né? Se não me engano. Então, quando vocês estiverem dando uma lida nos slides, eu destaquei para ser algo para vocês darem uma atenção maior, certo? Que é o que o professor geralmente costuma cobrar. Então, a heparina não fracionada, a coisa mais importante dela é que ela vai ser uma estrutura muito imprevisível, porque ela não vai se ligar só àqueles fatores, né? O 2, o 9 e o 10. Ela também vai se ligar a várias outras estruturas do sangue, como macrófagos, mastócitos e proteínas plasmáticas. Então, se a gente tem um fármaco que ele é muito imprevisível, eu vou precisar monitorar ele bem direito, porque se eu não monitorar ele, ele vai poder causar a principal complicação dos anticoagulantes, que é o sangramento, beleza? Então, aqui muito importante, a heparina não fracionada, ela vai ter que ser monitorizada, e aqui a gente vai monitorizar ela através do TTPA, que a gente vai ter essa faixazinha entre 1,5 e 2,5. Se ela estiver acima de 2,5, eu estou anticoagulando demais. E se eu anticoagulo demais, meu paciente vai sangrar. E se eu estiver abaixo de 1,5, eu vou estar de menos, ou seja, vai ter trombos, certo? Então, aqui, muito importante, a heparina não fracionada precisa ser monitorizada pelo TTPA. Ela vai ser administrada por via intravenosa e subcutânea. Ela vai ser uma droga boa e utilizar em pacientes renais, né? Porque ela não precisa de ajuste de dose. E outra coisa muito importante dessas aulas são os antídotos, tá, pessoal? Então, o antídoto aqui da heparina não fracionada vai ser o sulfato de protamina. Então, sempre leve dessa aula a monitorização que algumas drogas vão ter, a classe que elas pertencem e também um antídoto quando elas tiverem, tá? Então, da heparina não fracionada é isso. Agora, falando da baixo peso, a principal diferença dela para a não fracionada é que ela vai ser uma estrutura previsível. Então, se ela vai ser um fármaco previsível, eu não vou precisar de uma monitorização. Então, aqui na heparina de baixo peso molecular, a principal diferença é que ela dispensa de monitorização, certo? Salvo em alguns casos, como gravidez, insuficiência renal aguda e obesidade, que eu vou precisar monitorizar por meio desse antifator 10A. Só que aqui no Brasil, a gente nem tem esse antifator 10A disponível. Então, realmente, em geral, a heparina de baixo peso molecular, ela não vai ser monitorizada, certo? E aqui a protamina ela é um antídoto parcial. Então, não vai ser muito interessante usar ela para reverter a baixo peso. Realmente, liguem a protamina a não fracionado. Falando agora do fondaparinux, ele vai ser um pentasacarídeo sintético, porque cada heparina dessa ela vai ser um pedaço menor da estrutura primária, que foi a não fracionada, né? Então, ela vai ser uma estrutura menor ainda, que também não vai precisar de monitorização. Ela não tem muitos usos, ela usa mais quando tem a falta da baixa peso molecular, e o professor não costuma cobrar ela, certo? Mas aqui tem no slide a monitorização dela quando necessária. Pode ser feito pelo esse antifator 10A que a gente não tem, e o antídoto é esse fator 7A recombinante, que também não é muito disponível. Agora falando dos antagonistas da vitamina K, que o representante dela vai ser a varfarina. A varfarina, ela vai ser um fármaco, né, como diz a classe, que ela vai impedir a metabolização da vitamina K. E por quê? Porque isso vai ser importante na ação da anticoagulação. Porque a vitamina K, ela vai estar ligada ao fator 2, 7, 9 e 10, certo? Que tem até aquela mnemônica que vocês aprendem na hemato, que é 2 mais 7 igual a 9, parabéns, tirou 10. Então, a varfarina vai agir nesses fatores, certo? Então, vai impedir a formação desses fatores por impedir a formação da vitamina K, a metabolização. E a varfarina, o professor sempre fala que é uma droga muito ruim, né? Ele sempre fala daquele jeito dele, né? Que é uma droga bosta. Por quê? Porque ela vai ser um anticoagulante que vai precisar da monitorização do INR, certo? Aqui. Então, lá na heparina vai ser o TTPA e aqui na varfarina, INR. E a faixa que a gente quer atingir é 2 e 3. Então, por ela precisar dessa monitorização, de novo, os mesmos problemas da não fracionada. Eu posso ter muito risco de sangramento ou, ao contrário, de pouca efetividade e muito risco de trombos, certo? Então, a varfarina ela é muito ruim por isso já, mas ainda mais porque ela tem um perfil de interação medicamentosa muito ruim, muito mesmo. Ela é conhecida, assim, na farmacologia como uma das drogas que tem mais interação medicamentosa. Não só com medicamentos em geral, como eu botei um quadro no próximo slide, mas até com alimentos. Então, alimentos que são ricos em vitamina K, como aquelas verduras, né, esverdeadas, já elas por si só já podem cortar o efeito dessa droga. Então, é uma droga muito ruim mesmo, mas que, infelizmente, por ela ser barata, ela é o que é mais usada no SUS, né? Então, aqui na varfarina, lembrar dessa interação medicamentosa dela, que é muito ruim,
e da monitorização que tem que ser feita pelo NR, na faixa de 2 a 3. Beleza? E também em quadros que eu vou ter um sangramento, né? Se lá um paciente se acidentou e ele faz uso da varfarina, eu posso abrir mão da vitamina K, né? Que eu falei que a vitamina K não bloqueia, né? Quando o paciente come ali verduras e tal. Então, se um paciente ele tá ali lesado, tem uma lesão, ele faz uso dessa varfarina, eu posso usar a vitamina K como um antídoto para reverter essa ação da varfarina. Só que só uma coisa importante, a vitamina K, ela demora um pouco a agir. Então, um paciente está realmente muito grave, que precisa de uma reversão imediata do sangramento, eu posso combinar junto à vitamina K um complexo próton trombínico que tem os fatores da coagulação nele, só que ele é um pouco caro e alguns setores não têm. Então, posso usar outra alternativa, que é associar um plasma fresco congelado, que dentro desse plasma também vou ter esses fatores da coagulação. Então, vitamina K em casos mais tranquilos, o paciente está estável, que não precisa reverter ali na hora, e quando é um caso mais grave, eu associo essa vitamina K ou complexo ou o plasma fresco congelado. Beleza? Pode passar? Agora falar dos inibidores diretos da trombina, certo? Então, a partir daqui são medicamentos que eles são um pouco mais caros porque eles são mais direcionados, beleza? Então, eles vão ter menos efeitos colaterais. Começando aqui pelos antagonistas diretos da trombina, que é o fator 2A. Aqui, primeiro, a gente vai ter a bivalirudina, que ela não tem no Brasil, que ela é uma droga de administração intravenosa somente, e ela é utilizada na TIH, que é a trombocitopenia induzida por heparina. Não sei se o professor comentou, ele comenta mais superficial na aula do vertical, porque é algo mais complexo, mais perguntado na monitoria mesmo, mas a trombocitopenia induzida por heparina, ela é um efeito adverso da própria heparina, que acontece, tem mais casos com a heparina não fracionada, certo? Mais comum nela, que eu vou ter, como o próprio nome diz, uma trombocitopenia. Eu vou ter uma queda das plaquetas do meu paciente após ali cerca de 5 dias de uso da heparina, certo? Então, eu vou notar que as minhas plaquetas ou vão diminuir menos que 150 mil ou menos que 50% do valor antigo. Então, por exemplo, o paciente fez um hemograma antes de iniciar a heparina com 400 mil plaquetas e agora está com menos de 200 mil, depois do 5º dia, aí pode ser uma trombocitopenia induzida por heparina, certo? Aí pode usar tanto a bivalirudina, que é essa, como também a próxima, que é a H-trobana, certo? Mas eu acho que o professor não cobraria isso de vocês. É mais realmente saber as drogas que fazem parte da classe, certo? Pode passar. Aí agora... Voado. Eu acho que foi a Ivna que tinha falado das contraindicações do Prasugrel. É 75 anos mesmo, viu? Eu acabei de ver aqui nos slides dele. Obrigada. Eu acho que estava confundindo com 60 quilos, que é o peso. Então, é 60 quilos, menos que 60 quilos, ou seja, paciente magro, mais que 75 anos, que é o paciente idoso, e um histórico de AVC, tá bom? Só para confirmar aí. Pronto, o Google foi mal. De boa. Pois eu tinha até dado uma checada, porque confunde mesmo com o peso. Bom, então continuando aqui os inibidores diretos da trombina, a gente tem a H-trobana, que ela vai também ter esse uso na trombocitopenia induzida por heparina, e aqui a única coisa dela importante é que ela é necessária a redução de dose nos hepatopatas, certo? E agora para o último representante, a gente tem a dabigatrana, que uma dicasinha para vocês lembrarem é que eles são inibidores diretos da trombina, com T. Aí a gente vai ter a dabigatrana e a H-trobana, entendeu? Então, esses fármacos que tem o T na molécula, são anticoagulantes, aí te lembra dos inibidores diretos, certo? Lembrando que a bivalirudina também mas ela foge um pouco da regra, beleza? Bom, mas aqui o mais importante da dabigatrana é que ela vai ser um anticoagulante direto, mas de forma oral. Então, ele vai ser muito bom naqueles pacientes que têm que tomar anticoagulantes pela vida toda, como naqueles pacientes com fibrilação atrial, que eu tenho que fazer essa anticoagulação para impedir que eu tenha um AVC por trombos, por exemplo, que a FA possa produzir, certo? Tem outras indicações que eu coloco no slide, mas ele não costuma cobrar isso na prova, beleza? E aqui, muito importante, é que a dabigatrana ela vai ter um antídoto. De novo, eu volto a lembrar vocês, que é muito importante saber os antídotos para essa prova, beleza? Então, a reversão da dabigatrana vai ser feita pelo idarucizumab, que além de reverter a dabigatrana, ela também vai ser um antídoto para a argatrobana, beleza? Isso é muito importante. Agora partindo para os inibidores diretos do fator 10A, beleza?
Os inibidores diretos aqui é bem mais tranquilo, porque todos vão terminar com sabana, e tem essa dicasinha que a gente usa, que é o XA, né? Eles são inibidores diretos do fator 10A, e eles vão ter o XA dentro do nome deles, beleza? Isso vai ajudar a lembrar. Então, eles vão inibir, né, diretamente os fatores 10A, e eles não vão precisar de monitorização, então eles vão ser fármacos muito, muito bons mesmo. Tipo assim, em relação à varfarina, que também é um anticoagulante oral, é que eles não vão precisar ser monitorizados, vai ter um perfil de efeito colateral muito melhor, e também não tem interações medicamentosas tão grandes quanto a da varfarina, beleza? É que um antídoto ajuda muito a gente também, porque ele também vai ter o XA dentro do nome dele. Então, o antídoto dos anticoagulantes diretos do fator 10A vai ser o Andexanet alfa, beleza? Que basicamente é isso para lembrar esse slide. E ali no final só coloquei o Ciraparantag, que o professor coloca nas aulas dele também, que vai ser meio que um antídoto geral para esses anticoagulantes, que ele vai reverter a ação da dabigatrana e também dos fatores dos inibidores diretos do fator 10A, que vão ser os axabanas, né, a pixabana, rivaroxabana, edoxabana, e também as heparinas, como heparina não fracionada e baixo peso. Então, foque nesses antídotos que ele cobra bastante, beleza? Pode passar. Agora, já chegando perto do final, tá, galera? Vai falar um pouco dos fibrinolíticos. Os fibrinolíticos, eles vão fazer o quê? Eles vão fazer a lise do trombo, que o trombo é formado de fibrina. Pode falar, Maria Clara. Esse último antídoto, ele é também para os específicos do fator 10 ou só para os outros? Isso, para os 10 também. Tem a pixabana, rivaroxabana, certo? Ele vai ser um antídoto para todos os anti-10A, para a dabigatrana e para as 12 heparinas, beleza? Tá bom, obrigada. Nada. Bom, voltando, os fibrinolíticos, eles vão lisar a fibrina, certo? Como o próprio nome diz, a fibrina, que vai ser o principal constituinte do trombo. Então, quando eu tiver um paciente que tem algum trombo, como uma tromboembolismo venoso, uma TEP, eu acho que vocês já chegaram a ver na pneumo, né? Então, todos esses pacientes que já têm um trombo formado, eles vão lá e vai destruir esse trombo, né? Como eu falei no começo da aula, o trombo, ele vai ser formado, quer dizer, ele vai ser destruído pela plasmina, certo? Então, os fibrinolíticos vão justamente aumentar essa formação de plasmina, aumentando a plasmina no meu sangue, vai aumentar a destruição dos trombos formados que eu tenho no meu paciente. Falando um pouco aqui dos representantes, né? O professor, ele não costuma cobrar tão específico. Pode passar, Vitinho. Tem a primeira streptokinase, foi um dos primeiros inventados, que a questão negativa dele é que ele tinha um efeito muito sistêmico. Então, o risco de sangramento dos pacientes, quando fazia uso dele, era muito alto, porque ele não tinha um controle. Então, ele fazia essa fibrinólise no meu corpo inteiro. Então, aumentava bastante o risco de sangramento. E também algo negativo, que como o próprio nome diz, né, streptokinase, ele é derivado do streptococcus, né, da bactéria. Então, tinha muitos pacientes que tinham reações alérgicas ao uso da streptokinase e, né, tinham um desfecho ruim, né. Mas hoje em dia, ainda bem, a gente criou outros fibrinolíticos que são muito mais efetivos e com perfil de efeito colateral menor, que eles vão ter essa ação mais direta. Então, eles vão agir pelo ativador de plasminogênio tecidual e vão agir mais diretamente no trombo. Então, ele só vai lisar onde tem trombo, beleza? Ele ainda vai ter um risco grande, sim, de sangramentos intracranianos, principalmente, mas ele vai agir mais localizado e menos sistêmico, como era na streptokinase. Faz aí. Aqui há umas indicações, né, como TEP, TVP, o infarto, o AVC, em alguns casos que vocês vão estudar mais no quarto semestre, né, mas aqui são as indicações para contextualizar a aula. Aqui também contraindicações, se alguém quiser dar uma lida, né, mas a prova é amanhã, então acho que a galera só quer saber de questão, né, mas tá tranquilo aí, pode passar. E agora só o último slide que o professor adicionou nessas aulas dos últimos semestres, que talvez ele cobre, né, porque sempre quando ele adicionar algo de novo, é muito provável de cair, tá? Aí eu coloquei aqui só para dar uma pincelada rápida, que aqui a gente vai ter os antifibrinolíticos. Então, antifibrinólise, eu vou diminuir minha fibrinólise, vou diminuir meu sangramento. Então, eles vão fazer o contrário do que a gente estava falando nessa aula toda. A gente estava falando de anticoagulantes, aqueles que vão impedir a coagulação. Aqui ele vai promover a coagulação. Então, o ácido tranexâmico, que é o principal representante deles, ele vai ser utilizado naquele paciente que tem muito sangramento. Então, ele vai ativar, quer dizer, inibir o plasminogênio. A plasmina não destrói o trombo, que eu falei, ele vai inibir a formação dessa plasmina. Então, inibindo a destruição do trombo
inibindo que haja mais sangramento, certo? Promovendo a coagulação de verdade. Então, ele vai ser utilizado naquele paciente na hemorragia no trauma, a gente está agora no 7º semestre, né? A gente está tendo esse contato com o trauma, eles realmente estão usando muito mesmo o ácido tranexâmico no trauma. Utiliza também na ginecologia, né, nos sangramentos e na obstetrícia, nos sangramentos pós-parto, também alguns sangramentos uterinos anormais, e também cirurgias ortopédicas para diminuir o sangramento. Então, o ácido tranexâmico, ele faz o contrário, ele vai diminuir o sangramento. E aqui, rapidinho, só para a gente sedimentar o conhecimento, umas 3 questõezinhas, eu acho, bem rapidinhas, beleza? Você está na enfermaria e se depara com um paciente uso de anticoagulante profilático. Ao analisar seus exames laboratoriais, você percebeu uma elevação do TTPA. Qual provável anticoagulante esse paciente está fazendo uso? Aí, se puderem responder aí, galera. À vontade. Item B. Isso, item B. Porque foi o que eu falei, né? Algo muito importante é lembrar dessa questão da monitorização também, né? Então, se é algo que altera o TTPA, a droga é a heparina não fracionada. Show? Vai passar. Paciente, 62 anos, masculino, internado em enfermaria por quadro de fibrilação atrial, recebeu prescrição de anticoagulante que necessita de monitorização do INR. Qual anticoagulante provavelmente foi prescrito? Isso, perfeito. Foi o que eu falei, né? INR está relacionado à varfarina. Então, pode passar. Então, realmente, assim, é o jeito que o professor Manuel Cláudio, ele costuma cobrar, né? Ele costuma, em geral, cobrar realmente a classe, né? Qual o representante de cada classe, mas também uma besteirinha ali de cada fármaco, beleza? Paciente, 71 anos, sexo feminino, possui fibrilação atrial crônica sem acometimento valvar. Em sua consulta, o cardiologista, após definir a necessidade de anticoagulação, seu médico prescreve um anticoagulante oral inibidor direto do fator 10A. Qual fármaco possivelmente foi prescrito nesse caso? D. Isso, que é o fator 10A, né? Axabanas. Pode passar. Já tá acabando o tempo que tem que correr. Você está no UPA e recebe um paciente vítima de queda da própria altura, com sangramento e couro cabeludo, estável hemodinamicamente. Ele faz uso de varfarina há 1 ano. Para reverter os efeitos dessa droga, o que deve ser prescrito? C. Isso, vitamina K. Show? Passa aí. Acho que você sabe. É isso, galera. Obrigada, menino. Valeu, pessoal. Nada, boa prova aí, galera. Vai dar certo. Qualquer dúvida aí, só mandar mensagem. Valeu!